Pessoal, tudo bem? Uma das hipóteses para a doença de Alzheimer e para as demências de modo geral é que elas sejam uma deficiência no metabolismo da glicose, inclusive com disfunção mitocondrial. A mitocôndria é aquela organela dentro da célula que produz energia para a utilização celular, na maioria das vezes a partir da glicose, tá bom? Então cada vez mais se tem essa hipótese, tanto é que hoje tem o termo diabetes do tipo 3, que seria justamente isso, uma resistência à insulina a nível cerebral, que estaria correlacionado com as demências. Se eu tenho resistência à insulina, eu tenho dificuldade da glicose entrar na célula. Se a glicose não entra na célula, é difícil da célula utilizar a glicose. Bom, aqui eu vou mostrar um caso para vocês, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, que é um estudo que uma mulher de 57 anos, que já tem um déficit cognitivo e de memória associado a uma síndrome metabólica. Então, alguns parâmetros, por exemplo, cintura mais larga, HDL baixo, uma glicemia um pouco mais alta, a pressão arterial mais alta, alguns fatores que juntos, né, 3 de 5 fatores que configuram a síndrome metabólica. Para essa mulher foi realizada uma dieta de baixo carboidrato e alta gordura, que a partir disso levou a um estado de cetose, ou seja, corpos cetônicos altos no organismo. O que são os corpos cetônicos? Na ausência de glicose como combustível para ser utilizado, o corpo começa a produzir os corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos podem ser utilizados pela célula para gerar energia também, tá? Então, por exemplo, no estado de jejum, onde você não tem glicose, você utiliza os corpos cetônicos. Bom, isso é conseguido quando você fornece pouco carboidrato para o corpo. Então, uma dieta de pouco carboidrato e alta gordura resulta justamente disso. Bom, como eu falei, é um caso de uma mulher de 57 anos que tem déficit cognitivo e a presença de síndrome metabólica. Ela foi submetida a uma dieta baixo carboidrato, alta gordura, num período de 12 semanas. Tá? Depois desse período de 12 semanas, os resultados foram muito bons. Então veja aqui no estudo, né? O estudo acabou de ser publicado agora. Então ela teve uma melhora não só dos níveis de HDL, uma diminuição dos triglicerídeos muito grande, fazendo aquela relação triglicérides-HDL, que é uma relação importante do ponto de vista cardiovascular, cair bastante. Quando você verificou o foco, a atenção e a capacidade cognitiva dela aumentou de modo muito significativo, também é uma questão muito interessante. A questão da ansiedade dela também diminuiu, os níveis de agitação diminuíram também, tá? Pelo menos no estudo não relata efeitos colaterais maior da intervenção, da dieta. Bom, é interessante por quê? Porque quando algumas pessoas pensam na hipótese, como eu falei, que o Alzheimer é a dificuldade do cérebro utilizar a glicose. Então, como ele não consegue utilizar esse combustível para fazer funcionar as suas células, você tem uma dificuldade de funcionamento, então de conexão neuronal. Com isso, fica difícil você elaborar tanto um plano de ação quanto conectar memórias, então você vai tendo esse déficit. Quando você utiliza os corpos cetônicos como fonte energética, isso muda um pouquinho. Então, aí você, além de poder fornecer para o cérebro corpos cetônicos como fonte de energia, os corpos cetônicos têm uma capacidade anti-inflamatória do parênquima cerebral. Além disso, diminuem a produção de radical livre. Então essa questão é importante, por quê? Porque também essas doenças cerebrais, neurodegenerativas, o Alzheimer, tudo, elas têm um componente inflamatório também relacionado. Então é interessante que você tem vários mecanismos que podem advogar a favor da hipótese de utilizar dietas de baixo carboidrato para a doença de Alzheimer. Não só para a doença de Alzheimer, como doenças demenciais leves, tá bom, pessoal? O estudo está na descrição, é um relato da utilização de uma dieta de baixo carboidrato numa mulher de 57 anos
Espero que vocês gostem. Eu acho que cada vez mais vai ter essa tendência da utilização de dieta cetogênica ou pelo menos de estratégias que levem à cetose para doenças neurológicas das mais diversas, principalmente já foi utilizado em epilepsia, muito provavelmente a próxima etapa vai ser a utilização em doenças demenciais. Espero que tenha ficado claro, curta o vídeo e se inscreva no canal.